Nós estamos na nossa quinta aula de Bibliologia 2. Paramos na página de número 13. Explicamos um pouco a respeito da necessidade das escrituras dentro daquilo que é a revelação da Bíblia, da maneira que nós temos hoje, a sua composição e a sua formação. E dentro desse aspecto da necessidade da Bíblia, paramos da letra D. Explicamos um pouco que a Bíblia é necessária para o conhecimento segundo a vontade de Deus. E a letra D fala que a Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. Observamos isso pelo fato de que eu não sei se os irmãos já repararam, quantos aqui, eu não sei quantos aqui já leu a Bíblia toda por mais de uma vez. A Bíblia ela não tem essa preocupação de provar que Deus existe. A Bíblia simplesmente abre no versículo de número 1, dizendo que Deus criou os céus e a terra. Salmo 119, como nós já falamos, ele disse que a natureza proclama a existência de Deus. Então, a Bíblia ela não tem essa preocupação de provar a existência de Deus. Você não vai ver um versículo bíblico, até mesmo algum dos homens que fizeram parte da escrita bíblica lutando para provar a existência de Deus. Eles simplesmente escreveram aquilo que Deus mandou. Os que escreveram através de profecia falaram assim, diz o Senhor, e aqueles que difundiram a doutrina, como o apóstolo Paulo, Pedro e João, Tiago, Judas, eles não tiveram essa preocupação de provar a existência de Deus, debater com alguém que Deus existe. Simplesmente escreveram a respeito de Deus, a respeito da doutrina de Cristo, e não tiveram essa preocupação. Então, o pastor quer mostrar, ele fala que mesmo sem as escrituras, é possível ter algum conhecimento de Deus, ainda que este conhecimento não seja absolutamente seguro. Então, nós vemos que pessoas que nunca pegaram a Bíblia, se você perguntar, eles falam que crê que Deus existe. Eles não teve uma experiência edificativa com Deus, mas eles sabem que Deus existe. Aquela lei que existe dentro do espírito do ser humano, ele leva a entender da existência. Nós estamos falando da existência do Deus, o Deus eterno, o Deus criador. Eles não têm recurso teológico para explicar, mas se você perguntar, eles falam, não, eu sei que Deus existe. E às vezes a única forma que ele pode te explicar que ele vai falar assim, a minha existência é a prova que Deus existe. Então, e inclusive de uma forma muito errada, quase todo ser humano ele fala que ele é a imagem de Deus. Apesar de interpretar de forma errada o que é a imagem, eles pensam que a imagem é a aparência, mas eles acreditam assim e não tem recurso teológico. Então, o que o pastor quer mostrar é isso, que todo ser humano ele acredita em Deus. E bom, vou um pouquinho mais longe. Até o ateu acredita que Deus existe. Para ele crer no ateísmo, ele tem que saber da existência de um Deus para tentar negá-lo. Eles têm que falar de Deus para tentar negá-lo. Então, o que o pastor quer mostrar na letra E, ele fala que a Bíblia não é necessária para conhecer algo sobre o caráter e sobre as leis morais de Deus. Ele mostra aqui o pastor que através desse ponto que, como eu falei, a lei da consciência que rege o ser humano, ela mostra que existe um ser moral, um ser que essa lei que está dentro de nós, ela exige que nós venhamos a portar de uma maneira ética e moral diante da sociedade e diante de pessoas. O exemplo, antes de ler o que o pastor colocou, que é um ladrão, e hoje em dia os ladrões estão meio descarados mesmo, eles roubam até a luz do dia em alguns lugares no Brasil, aqui na América também.
Mas os irmãos observar, a maioria dos ladrões, eles se preocupam em roubar nas escondidas, que é o termo que a polícia define como furto. Eles fazem essa divisão de acordo com o Código Penal como furto e roubo. Roubo é assalto à mão armada e o furto é quando se pega escondido. Então, o ladrão, ele tem um, não vou falar que ele tem um pudor porque fica contraditório, mas ele preocupa em fazer nas escondidas com um certo receio da sua imagem ficar mal vista. Então, não só pelo fato de esconder, mas pelo fato de ficar mal visto. E por que não dizer de outros tipos de atos que as pessoas cometem, que são vergonhosos e elas não querem se expor para passar por essa vergonha. Então, na questão da existência de Deus e do conhecimento de Deus, às vezes esse tipo de pensamento das pessoas, elas reconhecem através de uma questão ética e moral que existe um ser que exige isso de nós. Aí o pastor coloca aqui, ó, até os incrédulos que não têm nenhum registro escrito da lei de Deus, têm na sua consciência alguma compreensão da exigência moral de Deus. Portanto, pode-se afirmar que os ímpios sabem que a prática do pecado é errada. O pastor aborda aqui, ele coloca o termo ímpio, como eu falei, o ímpio ele vai além da pessoa não ser crente, porque existe crentes, como eu falei na aula passada, que eles têm um bom comportamento na sociedade e até um respeito com o cristão. Mas o ímpio ele é aquela pessoa que ele preocupa em defamar o cristianismo, em zombar das coisas de Deus, em tentar profanar aquilo que é divino. Mas o pastor mostra aqui que até esse ímpio, que ele profana o divino, que ele zomba do que é sagrado, ele tem essa lei que rege dentro dele. E uma das razões é que essa questão da moral de Deus às vezes afeta ele, porque ele crê num Deus que é tão santo e que exige de nós isso, que a tendência dele é invalidar a lei divina, tentar invalidar a lei divina para que a consciência dele fique tranquila. Hoje nós vemos muitos grupos de pessoas que se dizem igreja, que estão vivendo uma vida de qualquer maneira, com bebedices, drogas e uma vida promíscua, e até mesmo tentando invalidar o que está na Bíblia, relativizando a vida homossexual e esse tipo de vida, e eles tentam usar a própria escritura com interpretação errada e com outras coisas para tentar amenizar os seus pecados, porque eles sabem que existe um Deus moral. Um dos exemplos é, dentro dessas igrejas que se julgam homofetiva, eles dizem que o sexo entre pessoas do mesmo sexo, ela não é permitida se a pessoa não for casada. E ele não pode sair ficando com um e com outro. Mas se ele tem o seu parceiro que é fixo, então a liderança desse agrupamento de pessoas, que não é igreja, é um agrupamento de pessoas, eles aconselham que essas pessoas casam e aparentemente se tornam um casal, mas eles não são um casal, eles são dupla. É diferente. Casal é um homem e uma mulher. Quando são dois homens, é dupla, e quando duas mulheres são duas mulheres, é dupla. Não tem como ser casal. Tem como se tornar uma dupla. Mas, mas eles alegam para tentar amenizar a consciência deles que criaram esse tipo de. Para mim, é um tipo de retórica, simplesmente para enrolar pessoas e tentar se sentir bem. Então, eles dizem que não há necessidade, que é melhor, que a pessoa não pode viver uma vida de prostituição,
vender o corpo por ser homossexuais, outras coisas assim, e que também eles não podem viver, Oh, seu irmão Mandalete, não pode viver trocando de parceiros e tampouco pode viver uma vida de amasiado, seria essa palavra, como eles diziam antigamente, quando um homem e uma mulher se juntavam e não contraía matrimônio no cartório, eles diziam que eles eram amasiados. Então, nesse tipo de pensamento dessas pessoas, desses agrupamentos de gente aí que se intitulam igreja, para amenizar a sua consciência, eles pensam isso. Então, o que o pastor mostra é que até o incrédulo ele reconhece que há um registro na lei de Deus, mesmo que eles não tenham conhecimento. E hoje está ficando muito normal as pessoas que não conhecem a Bíblia citar a Bíblia. Isso, Deus criou realmente casais para perpetuar a espécie. Como dizia o doutor Enéas, duas pessoas do mesmo sexo vai se extinguir a humanidade, porque não tem como. As pessoas irão morrendo porque eles não são eternos nesse planeta, irão morrer e quando sobrar os dois do mesmo sexo, acabou a humanidade. Não tem como reproduzir como foi com o primeiro casal. Então, infelizmente, esse tipo de gente que tem essa mente que, claro, não tem como eles extinguir a humanidade porque o propósito divino é maior. Mas o que o pastor quer mostrar é isso, que dentro das pessoas que são incrédulas em relação a viver ao lado do cristianismo, aceitar a Cristo, eles ainda têm essa lei de Deus na sua consciência que traz a compreensão da moralidade divina. E a única maneira dessas pessoas tentar viver bem é tentar, com uma interpretação errada, pôr na mente deles que o pecado não existe dentro dessa área. Ao pastor coloca ainda mais, ó, que o conhecimento das leis de Deus pelos incrédulos jamais será perfeito, mas é suficiente para gerar a consciência das exigências morais de Deus para toda a humanidade. O incrédulo, o muito que ele pode não obedecer, mas se ele ter um acesso à lei divina, como alguns perguntam para mim no trabalho, talvez perguntam para vocês também no seu trabalho, em qualquer outro lugar que você frequenta, e quando você fala com tanta veemência e segurança na autoridade do Espírito Santo que ele acredita que o que você falou é uma interpretação correta. E isso talvez não lhe causa um temor a ponto que ele obedeça à lei divina, mas que ele tem conhecimento dela, sim. E tem passagens na Bíblia, claro, que é muito fácil. Por que não dizer os 10 mandamentos que é ensinado, mesmo que de forma errônea e trocada no catecismo católico, não o catecismo lá que é a confissão de fé católica, mas os catecismos, esse agrupamento de pessoas que se reúnem para onde tem uma catequista para poder ensinar, e ela ensina os 10 mandamentos, tirando o não adulterarás, colocando o não pecar contra a castidade, o local que é guardar o sábado é guardar festas e domingo, e dividir o nono mandamento o 10º mandamento, ou melhor dizendo, eles dividiram ele em dois para poder tirar os dois primeiros que condenam a idolatria. Mas uma coisa é, lá eles entendem, por ter tirado, é porque sabe que os mandamentos, de forma correta, eles condenam esses tipos de ato. E ao condenar, a consciência acusa. E as pessoas que têm acesso aos 10 mandamentos, como não roubar, não adulterar, não matar, são pessoas que, mesmo que elas não seguem o padrão bíblico, elas têm um certo conhecimento da lei dos 10 mandamentos. Por exemplo, honrar pai e mãe, isso está no coração de muitas pessoas. O que é que muitas pessoas não fazem? É honrar pai e mãe, mas eu conheço pessoas ímpias que eles, além de obedecer os seus pais, eles honram o pai e a mãe. Como eu falei na aula passada, honrar pai e mãe vai além
de simplesmente obedecer, baixar a cabeça naquilo que os nossos pais falam, mas fala do cuidado com nossos pais. Quando eles vêm envelhecer, a retribuição de que ele cuidou de nós quando ainda éramos dependente deles, então nós retribuímos cuidando deles na velhice. E nós vemos que muitas pessoas não cristãs fazem isso. E, infelizmente, temos cristão que não faz, que eles não dão a mínima para os pais dele. Aqui na América é muito comum os filhos colocar os pais no asilo e tais coisas em vez de cuidar. Então, nós vemos que essa lei que rege a consciência do homem, ela mostra quando ele altera um padrão moral da lei divina. O pastor coloca no outro parágrafo assim, ó, é uma grande bênção os incrédulos terem um certo conhecimento sobre as leis morais de Deus, pois, se não as conhecesse, não haveria restrição social ao mal que os homens fariam. Aqui nós costumamos chamar isso aqui da graça comum de Deus, que Deus, o muito que ele entregou o homem aos seus desejos, ele não deixou toda a rede solta para o homem. O apóstolo Paulo, em Romanos, disse que Deus entregou o homem ao seu prazer, para que ele pudesse fazer tudo aquilo que ele quisesse fazer, para que ele entendesse que sair debaixo da autoridade divina nada poderia dar certo. Então, mas o muito que Deus permitiu o homem viver solto para fazer aquilo que ele quer, Deus ainda segurou um pouco na rédea para ele não se tornar tão mal como ele pode ser. Porque a tendência é o homem ser sempre mal. Quando nós abrimos no capítulo 9 do livro de Gênesis, pós o dilúvio, que Deus fala que não vai destruir mais a terra com o dilúvio, ele fala que o homem é mau. Ele é muito mau, o homem. E se Deus fosse destruir a terra por causa do homem, Deus fala que não ia destruir a terra mais que por causa do homem, porque o homem era mau. Porque senão, toda vez que a terra enchesse, Deus ia destruir. Por exemplo, nos tempos de hoje, Deus iria destruir a terra novamente. Pelos ímpios que são maus, que cometem tantas atrocidades como era no período de Noé, como os crentes que causam tanta vergonha da maneira que vive hoje. Imagina esse grupo de supostos pastores, vou falar líderes, porque quando se fala pastor, às vezes ofende pastores que são sérios. Esses supostos líderes que só pensam em dinheiro, em reunir número de pessoas para se enriquecer. Isso eu falo, irmão, com muita vergonha da nossa Igreja Assembleia de Deus, com as lideranças que tem de pastores que estão ricos, ricos e muito ricos, por explorar o povo com salários exorbitantes e vão indo assim daí por diante. Então, eu acredito que Deus destruiria a terra novamente com outro dilúvio. E talvez teria poucas pessoas para construir, como o número de pessoas já é bem maior, mas teria poucos para poder construir uma barca para levar as pessoas que interessariam entrar nela. Então, é muito complicado isso. Mas nós vemos que essa lei que rege, como o pastor mostra aqui, que rege o ser humano, mesmo incrédulo, devido a essa graça comum de Deus, que é sobre todas as pessoas, e Deus não ter deixado a rede do homem tão solta para que ele cometesse todas as atrocidades, faz com que essa pessoa ela reconheça e entenda que existe uma lei moral que rege o ser humano. O pastor coloca aqui a suficiência, a maneira que as escrituras é suficiente. E ok, nossa mente pode surgir a pergunta: será que a Bíblia pode responder de maneira convincente às minhas dúvidas? Ou preciso buscar outras fontes de sabedoria? Claro que eu respondo que essa pergunta, sim, que ela responde todas as nossas questões, tudo aquilo que nós questionamos. Ô, irmão Kleber, qual página que tá que você tá lendo aí? Nós estamos na página número. Deixa eu ver aqui, número 13. A página 13? 13. Sim. Ok, obrigado. A página 13, lá no ponto 446. 4.4.6. Ok, obrigado. Então, a Bíblia, irmãos, ela é suficiente para nos trazer todos os tipos de resposta que a nossa alma necessita.
entendamos que a nossa alma necessita. Por exemplo, eu não preciso perguntar a Deus se eu posso ou não andar de avião. E tem pessoa que acha que a Bíblia é um manual de horóscopo, que ele precisa de saber. Não. A Bíblia traz coisas necessárias. Por exemplo, Josué, ele não precisou de perguntar para Deus se era necessário ele, com a família dele, servir ao Senhor. Ele simplesmente chegou, fez a exposição dele e disse: Eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele tinha convicção que o melhor a fazer era servir o Senhor, que sem o Senhor ele não era nada. As experiências que ele teve em todo o seu percurso junto com Moisés e com a maneira que Deus usou ele para colocar o povo de Israel dentro da terra prometida, não havia outra opção a não ser aquela de estar obedecendo aquilo que estava no coração dele, que melhor é servir o Senhor. Outro homem que, dentro de um questionamento que ele teve na Babilônia, ele teve o propósito de não se alimentar dos alimentos servidos na Babilônia naquele período que ele estava ali, foi Daniel e seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Dentro da lei de Moisés, eles tinham um padrão que regia eles, da dieta religiosa, que determinados tipos de carne de alimentação eles não poderiam comer. Na Babilônia não tinha essa restrição, então possivelmente lá teria carne de todos os tipos. E, além de tudo, carnes, possivelmente aquele alimento seria apresentado aos deuses da Babilônia. Nós não podemos afirmar 100% que é apresentado, porque nós temos pessoas que não servem a Deus e que nem por isso apresentam o seu alimento a deuses. Mas, no caso da Babilônia, é um percentual grande de que sim, porque o povo era muito supersticioso e tudo que eles faziam era em torno da crença deles. Então, há uma possibilidade do alimento ser consagrado, mas a maior preocupação de Daniel, por ele ser um hebreu que tinha uma lei cerimonial que regia ele através de uma dieta religiosa, ele optou a não comer os manjares do rei e nem tampouco tomar o vinho do rei. Então, ele alimentou-se de legumes e Deus abençoou a vida dele. Então, foi uma opção dele em relação ao que a lei de Deus regia. Então, tem coisa, irmão, que está muito clara que nós não precisamos ficar perguntando para Deus. E tem coisa que é desnecessário perguntar, como eu falei, por exemplo, se há necessidade de que eu pergunte a Deus se eu posso viajar de avião ou não. Aí ele vai lá ainda na roleta bíblica, aquela que ele abre a Bíblia de qualquer jeito e, pai, o primeiro versículo que ele achar, Deus falou com ele. Aí costuma abrir e cai lá na genealogia de Gênesis de Primeiro Reis, do capítulo 1 ao 10. Ela tá fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, de fulano veio fulano, e então Deus não tinha palavra para ele. Como até uma história de que alguém abriu a Bíblia, não sei até o quanto isso é verdade, e caiu nas páginas brancas. Aí ele falou que Deus não tinha nada para falar, não. Isso é uma história que eu rodava mais de 20 anos atrás, que eu não sei até onde é um fundo de verdade. Então, nós não precisamos disso. A Bíblia traz resposta para tudo a partir do momento que nós estudamos a Bíblia. Estudando a Bíblia, vamos ter dentro da Bíblia a resposta divina para nós. Então, o pastor fala aqui que as pessoas costumam querer resposta de Deus, irmão, para coisa que está muito clara. Sem contar aquelas pessoas que ele quer a resposta de Deus, mas aquela que ele programou. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, vou colocar aqui uma questão de jovem. Eu não sei se tem alguém aqui que não é casado. Mas às vezes o rapaz encantou com a moça. Aí ele está orando a Deus. Ah, Senhor, se for da sua vontade. Mas a vontade de Deus para ele naquele momento não vai importar. Porque ele já encantou com ela. E se ela quiser ele vai querer. Não interessa. Se Deus falar que não é para pegar, ele vai querer namorar com a moça. Vocês não estão entendendo? Então, tem pessoas que já têm algo dentro do coração já programado, projetado, e ele ora dando já, tipo assim, as dicas para Deus responder do jeito que ele quer. Ou até mesmo buscar resposta na Bíblia dentro daquilo que ele acha. Como muitas pessoas hoje buscam resposta nas Escrituras para aquilo que ele quer ser aprovado.
Um certo dia, um rapaz, em um trabalho que eu trabalhava, ele colocou uma certa quantidade de material para ir cobrar do patrão, do fornecedor. E o fornecedor pagou material a menos, porque o fornecedor, na verdade, é o cara que vende o trabalho. Então, ele levava o material era usado, e todos os dias estava lá contando o material, porque eu via. Quando ele foi levar o seu invoice para receber, o rapaz viu que não batia, estava passando, estava acima. Aí o rapaz foi e pagou o tanto que ele achou que tinha gasto. Ele veio para mim e ele é crente. Perguntou para mim o que eu achava, que já que ele colocou tanto e o cara pagou a menos, dá para ver ele colocar a mais, para o cara baixar e pagar o tanto. Eu falei, eu acho isso pecado. Falei com ele, eu acho isso pecado. Porque, primeiro, se você colocar mais, você vai estar mentindo. E se ele pagar mais, ele está no prejuízo. Você não... Aí você vai fazer como para devolver pelo dinheiro? Vai falar que errou? Aí você vai mentir de novo. Falei, segundo, a Bíblia fala no Salmo 15, é uma pergunta: quem habitará no tabernáculo, quem morará no santo monte? O salmista pergunta. Uma das respostas está escrito assim: aquele que, mesmo que jure com dano seu, não volta atrás. Nós fazemos coisas que podem nos causar prejuízo, mas nós não iremos voltar atrás com aquilo. Falei com ela, deixe ele na mão de Deus. Se você está passando a quantidade de material correta, Deus está vendo e ele que está sendo desonesto. Mas se você não está passando, ele que está sendo honesto e você desonesto. Mas o conselho que ele me pediu era para eu falar: não, você está certo, faz mesmo. Porque ele fez. Ele não importou com o que eu falei com ele. Ele foi lá e colocou a mais. Então, qual a diferença que fez eu ter dado o conselho para ele? Os irmãos estão compreendendo? Então, não adianta. Então, a resposta bíblica, irmão, é de acordo com as nossas necessidades, mas tem que vir da vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo a sua vontade, é segundo a vontade de Deus. As coisas cooperam para nós, mas é de acordo com a vontade de Deus. Então, a resposta da Bíblia para nós é para pessoas ansiosas ter resposta, para pessoas que estão angustiadas ter resposta, para pessoa que cometeu um pecado e está angustiada por causa do pecado ter resposta, a pessoa que quer viver tranquilo com o pecado tem resposta para ele. Então, a Bíblia tem resposta para tudo. Todas as questões que nós fizemos a respeito daquilo que é para o elevo espiritual está na Bíblia. O que a Bíblia não está é preocupada em responder questões científicas. Por exemplo, onde está na Bíblia a respeito da extinção dos dinossauros? Eu não sei, porque a Bíblia não foi escrita para dinossauro. A Bíblia não foi escrita para relatar a história de dinossauro. A Bíblia foi escrita para relatar a história da redenção do homem. Os irmãos estão entendendo? Então, não me interessa, irmão, o que aconteceu com o dinossauro. Eu não estou nem aí com os dinossauros, para falar a verdade. Nem aí. As pessoas podem falar assim, mas eu não me preocupo com o animal. Irmão, tem pessoas que estão preocupando mais com o animal do que com o ser humano. Nós temos que preocupar com o ser humano. Não estou aqui fazendo apologia, maltrato animais, nem tampouco desprezar animal. Nós temos um animal em casa, nós temos um gato. Então, não estou falando disso. Mas o que eu quero dizer é que uma vida humana tem mais valor do que animal. E as pessoas ficam aí criando problema com dinossauro. Com dinossauro. Então, tentando até inventar espaço na Bíblia para colocar o dinossauro. Então, não me interessa onde é que está o dinossauro. A Bíblia não foi escrita para dinossauro. Então, esse tipo de pergunta a Bíblia não vai responder. A Bíblia responde pergunta em relação à nossa alma. Aquilo que está relacionado à nossa alma. Isso que a Bíblia responde. As coisas relacionadas à nossa alma. Então, o pastor coloca aqui, ó. Podemos encontrar tudo que Deus disse sobre temas específicos e também resposta às nossas perguntas. Como eu falei, as perguntas vai ser sobre aquilo que Deus colocou ou quis que fosse especificado na Bíblia. Aí coloque, ó, a suficiência das Escrituras é de grande importância para a nossa vida cristã, pois nos permite concentrar a busca da palavra de Deus somente na Bíblia. Embora exija um pouco de esforço, é possível localizar todas as passagens bíblicas relevantes para as questões. O que o pastor quer mostrar é que a Bíblia é suficiente.
E ela, para quem estuda, ela é de muita importância a questão da suficiência da Escritura em relação ao nosso elevo espiritual, em relação à teologia cristã, aquilo que traz conhecimento para nós e aquilo que edifica a nossa vida. A suficiência da Escritura ela é importantíssima nisso. E, devido a isso, ela traz respostas de acordo com a vontade de Deus para tudo aquilo que nós buscarmos. E o que o pastor coloca é que devemos esforçarmos em buscar, através dos estudos da Escritura, resposta para esse tipo de questões que nós fazemos, às vezes, para nós. Às vezes, para nós. Tem muitas pessoas que fazem muito questionamento em relação à Escritura, mas ele não abre a Escritura, ele quer ouvir da boca de alguém. Da boca de alguém. Isso é muito normal, as pessoas perguntarem para nós. Pessoas não crentes, irmão, nós entendemos, mas pessoas crentes que têm a Bíblia, que supostamente deveria fazer uso da Escritura, vai estudar a Escritura. Como eu falei, não na roleta bíblica, mas pegar a Bíblia de forma que ela está ali de forma lógica e estudar, pega os evangelhos, vai estudar, ou pega do Velho Testamento, do Gênesis, e vai até Malaquias, depois pega os evangelhos. Estuda, que é assim que aprende. Não tem como eu buscar respostas bíblicas. Igual, tem muitas pessoas que amam realmente o livro de Salmo, inclusive nós estamos passando no outro curso que eu dou a respeito dos livros poéticos, e o livro de Salmos ele é um compêndio extraordinário, principalmente de resposta para a nossa alma. O livro de Salmos mas o livro de Salmos ele não vai ser suficiente para todas as coisas que nós buscamos nas Escrituras. Porque boa parte das coisas do livro de Salmos é a experiência do salmista. E cada pessoa tem sua experiência. E outra coisa, aquilo que é resposta para mim nem sempre vai funcionar para a vida de alguém. E tem pessoas que eles se angustiam tanto que só debaixo de muita oração e consagração. E é ali na Bíblia que ele vai aprender que ele precisa de aproximar-se mais de Deus, para que ele tenha esse alívio na alma dele. Não adianta versículos bíblicos isolados, ele tem que estudar na Escritura, que ali ele vai aprender de pessoas que passou talvez pela mesma situação e Deus mudou a vida. Então, só que as pessoas querem tudo muito fácil. Então, o pastor quer mostrar isso. Na letra B, ele fala: o volume das Escrituras dada foi suficiente em cada estágio da história da revelação. O que o pastor quer mostrar aqui é que cada volume que foi entregue, aqui ele está falando por partes da Bíblia. Por exemplo, o Pentateuco ele foi formado livro por livro. Possivelmente, o primeiro livro do Pentateuco a ser escrito foi o livro de Êxodo. Moisés ele escreve o livro de Êxodo, é bem provável ali na região das Campinas do Jordão, prestes a entrar na Terra Prometida para aquela geração que nasceu no deserto e aqueles que eram abaixo de 20 anos quando saíram do Egito. Então, essa geração que estava com ele ali perto das Campinas do Jordão, eles estavam, Moisés relatando o êxodo para ele e, ao mesmo tempo, escrevendo. Possivelmente, depois ele escreveu Levíticos, relatando todas as leis cerimoniais, escreveu Números, relatando para aquele povo o trajeto dos seus antepassados que definhou e veio a sucumbir no deserto. Se os irmãos observar o livro de Números, ele cobre um período de 38 anos da história do povo de Israel. O livro de Êxodo deixa muito claro que o povo de Israel, do livro de a saída desde o Egito até o início de Números, passou 2 anos apenas. Todo o relato de Números, do capítulo 1, versículo 1 a seguir, cobre um período de 38 anos. Então, toda aquela geração acima de 20 anos que veio do Egito, com exceção de Josué e Caleb, todos morreram, inclusive o próprio Moisés. Morreu sem entrar na Terra Prometida. Ele não morreu no deserto como os demais, mas morreu em local fora da Terra Prometida. Então, aquela geração que iria ocupar a Terra Prometida, eles tiveram, de forma gradativa, a formação dos 5 livros de Moisés. Aí Moisés, depois de escrever o Números, ele escreve possivelmente o Deuteronômio, que é considerada a segunda lei, ou as segundas palavras. Moisés ele traz a memória do povo desde o Êxodo, aquela geração nova, desde o Êxodo até perto da Terra Prometida, fazendo menção da lei da própria lei que Deus deu no Sinai,
para aquele povo com interpretações boas e, possivelmente, por último, ele escreve o livro de Gênesis. Então, o povo tinha o livro de Moisés. O livro de Josué, é provável que ele foi escrito já na velhice de Josué, porque é aceito que o próprio Josué que escreveu o livro que traz o seu nome. O livro de Juízes nós não sabemos quem escreveu, mas nós vamos ver que a revelação do livro de Juízes ele cobre uma história de 400 anos. Então, quem escreveu o livro de Juízes, ele cobre uma história de 400 anos. Nós vemos que a revelação das escrituras foi de forma gradativa. Ela não veio de uma vez. Então, os primeiros escritos estão na mão do povo que entrou na Terra Prometida foi a Lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Talvez o livro de Josué compilado depois, o pessoal que viveu no período do juiz tinha o livro de Josué, os demais livros foram sendo entregues assim que fechava aquele rolo. É isso que o pastor quer mostrar aqui. Então, a história foi desenvolvendo e no percurso daquela história nós vemos que os livros foram escritos. Por exemplo, o livro de Reis, se nós formos observarmos o livro de Reis, ele retrata a história desde a ascensão de Salomão ao trono e vai até o período pós-cativeiro, o retorno do povo do cativeiro. E isso tudo é repetido no livro de Crônicas. Então, o que dá a entender, melhor, o livro de Reis termina com o povo no cativeiro. Foi um equívoco aqui. O livro de Crônicas que mostra o povo saindo do cativeiro. Então, o livro de Reis dá a entender de alguém que escreveu no período do cativeiro babilônico. Mas ele conhecia a história dos reis, desde Salomão até a divisão do reino, até os reis ímpios do reino norte, que era o reino de Israel, e de poucos reis que foram reis temente a Deus no reino do sul, que era o reino de Judá, e o cativeiro assírio em 722, e o cativeiro babilônico em 609, que foi a primeira leva, e a última leva em 586. Então, essa pessoa que escreveu esse livro, ele tinha conhecimento dessa história. Talvez alguém que viveu perto do cativeiro, inclusive é atribuída a escrita do livro de Reis. Boa parte dos judeus, dentro da sua tradição, acredita que foi Jeremias que escreveu, mas nada é provado. Mas Jeremias, como viveu até perto do cativeiro, possa ser Jeremias que escreveu. Depois que o povo foi levado cativo à Babilônia, Jeremias foi para o Egito e depois não sabemos para onde mais ele foi. Então, o desenvolver da história e do volume das escrituras foi de acordo com a história do povo. É isso que o pastor quer mostrar. Ele fala aqui, ó, o homem não pode acrescentar por conta própria nenhuma palavra daquelas que Deus revelou. Então, nada que está escrito, irmão, na Bíblia pode ser acrescentada. Nem primeiro, nem por escrito, e nem tampouco por interpretação incorreta das escrituras. Que, quando eu falo interpretação incorreta, é aquela que altera a doutrina específica que a tal passagem quer falar. Os irmãos estão compreendendo? Ou o conteúdo histórico que ela quer transmitir. Se alguém altera, por exemplo, eu ouvi um pregador falando que a passagem que Paulo escreve em relação ao capítulo 1 de Romanos tem a ver apenas com os imperadores romanos que eles praticavam pederastia e o homossexualismo. Não tinha a ver com a igreja do presente da época de Paulo e muito menos com a igreja do presente de hoje. O pastor Luiz Prestes está de comum acordo comigo que aquilo que é cultural, ele é local, mas aquilo que é doutrina bíblica, ela é universal. Por exemplo, o que é cultural que está na Bíblia? Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala que as mulheres gregas da cidade de Corinto seria bom que elas usassem o véu em sinal de reverência aos seus maridos. Os irmãos estão entendendo? Porque elas criavam problemas com os maridos, porque os maridos começaram a pedir para usar, então criou um certo desconforto, um certo problema, e o apóstolo Paulo pede para que elas usassem véu. Isso era cultural, não doutrinário. E, inclusive, também ele pediu o silêncio das mulheres lá.
na igreja de Coríntios e na igreja de Éfeso, quando Timóteo pastoreava. Os dois casos são diferentes. Na igreja de Coríntios, porque as mulheres eram desobedientes aos seus maridos e brigavam com eles e falavam demais. Na igreja de Coríntios, da igreja de Éfeso, na autoridade de Timóteo, era porque desobedecia a autoridade de Timóteo por ele ser um pastor novo. Mas não tem nada a ver que mulher não possa falar na igreja como alguns pregadores falam. Então, isso era local, não é doutrinário. Estou falando sério, irmãos. Existem pregadores, inclusive de alto peso, que fala que mulher ela tem que dar por satisfeita por interpretar um versículo que está lá em Timóteo também, por ser apenas mãe, que elas não têm direito de pregar, de dar estudo bíblico. Aí eu fico tentando entender o que faria com Joel, e ainda recitado por Pedro, que disse que o Espírito Santo seria derramado sobre servos e servas, indiferente de sexo, indiferente de idade. E Paulo fala que não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher, não tem escravo e não tem livre. Todos são iguais diante de Cristo. Então não há essa separação. Mulher como mulheres da Bíblia que tiveram o seu papel na história do cristianismo e mulheres que hoje têm o seu papel na história da igreja. Isso, naquele período, era cultural e algo específico para aquela igreja. Não tem a ver conosco. Nós temos que saber separar essas coisas. E isso altera a doutrina bíblica quando nós interpretamos errado. E acrescentar nas escrituras, nós vemos hoje alguns loucos falando que a Bíblia tem que ser revista e alterar algumas coisas na Bíblia ou reescrever as escrituras. Mas como eu já falei umas outras vezes nas aulas, talvez até alguém já fale. Eu fico tentando entender o que Tico Santa Cruz do Detonauta quer dar um de teólogo. Xuxa, dando um de teólogo. Por que não vai lá cuidar daquele programa dela, que era ruim todo, até quando eu era criança? E o Tico do Detonauta vai lá cuidar daquelas músicas ruins dele. Quer dar um de teólogo e explicar a Bíblia sem ter lido a Bíblia. Aí, mas o pior é quando pega pessoas que foram bons pastores, que abraçou a teologia liberal e quer ensinar isso. Isso realmente é triste. Mas as escrituras, irmão, nada pode ser alterada dela, nada. Se o interesse é alterar as escrituras, por exemplo, os 7 livros que a Igreja Católica tem na Bíblia dela e os acréscimos em Daniel e Esther, eles dentro da Septuaginta e no pensamento de Jerônimo, ele não tinha interesse de alterar nas escrituras. Se você pegar uma Bíblia Vulgata Latina do século IV, lá estará escrito, na contracapa dela, que aqueles livros eles eram apenas com compêndio histórico, não era compêndio doutrinário e não fazia parte do cano sagrado. Estava escrito isso na Bíblia de Jerônimo. Inclusive, eles ficavam no final da Bíblia, da mesma forma que também estava no final da Septuaginta. Na Bíblia Católica, eles sortearam entre livros da Bíblia. Simão Gomes foi sorteado entre livros. E no Concílio de Trento é que eles deram autoridade canônica para aqueles livros. Mas no século IV, eles não tinham autoridade canônica. Então, Jerônimo, juntamente com quem organizou a Septuaginta, não teve interesse de alterar nada na Bíblia. Já o clérigo romano, eles tiveram interesse de alterar na Bíblia no Concílio de Trento. Então, isso é alterar. E no caso aqui que o pastor quer mostrar isso, ninguém tem o direito de alterar. Um dia também eu ouvi um pastor reformado, porque o apóstolo Paulo, não sei se os irmãos já observou, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Os irmãos sabiam disso? Ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu uma carta primeiro, exortando os coríntios, na verdade, dando eles uma palavra daquilo que era correto e não. Depois ele escreveu a primeira carta dele canônica, aqui da nossa Bíblia, chamada de 1 Coríntios. Depois ele escreveu uma terceira carta, que é chamada de carta severa, exortando o povo, porque na primeira viagem dele para Coríntios, ele não teve uma boa recepção lá, então ele escreve uma carta dura. Aí o povo se comove, então
Tito vai lá e depois Tito traz boas recomendações do povo para Paulo. Paulo escreve a sua segunda carta canônica, que na nossa Bíblia é chamada de Segunda Coríntios, seria a última carta que ele escreveu. E ele também escreveu uma carta que não é inspirada por Deus, que é a carta à igreja de Laodiceia. Ele escreveu, então, dá a entender que tem 3 cartas de Paulo que foi escrita que não foram inspiradas por Deus. Mas um dia eu ouvi um pastor falando, e se nós achássemos a carta, o que nós faríamos? Eu, particularmente, não faria nada. Para mim, ela serviria simplesmente como um livro normal para eu poder ler. Não alteraria nada para mim. E ele pegou e falou: o que nós poderíamos fazer? Acrescentar ou não na escritura? Aí eu pergunto: qual o grupo de pastores no mundo hoje pode acrescentar alguma coisa na escritura ou tirar, irmão? Quando nós estudamos a formação do cano do Novo Testamento, foi muito minucioso, durou mais de 2 séculos para que eles conseguissem realmente aceitar quais eram os livros que estaria compondo o nosso Novo Testamento. Aí veio um pastor, cá no século XX, que ele nasceu, em pleno século XXI, e fala que, juntamente com outro grupo de pastores que compõem a mesa diretória da igreja dele, ainda se julgando um pastor que estaria acima dos demais igrejas, para poder aceitar essas 3 cartas de Paulo no cânon sagrado. Então, nós não temos esse direito de alterar nem letras e muito menos doutrina. Por isso que eu digo que uma boa hermenêutica, uma boa exegese vai nos fazer. Podemos ter divergências teológicas, mas herético nós não podemos ser. Nós não podemos invalidar uma doutrina bíblica com a nossa má interpretação. Então, o que o pastor fala aqui é algo muito sério. Outra coisa que ele coloca é que, cá no outro parágrafo, ele fala: ele é quem decidiu o que revelar e o que não revelar. Ele que é Deus. Então, por exemplo, Deus decidiu o que estaria nas Escrituras e o que não estaria. Exemplo de uma coisa que Deus não revelou nas Escrituras: quantidade de anjos, quando foram criados, em que lugar foi criado. Os irmãos estão compreendendo? Eu, particularmente, acredito que eles foram criados todos de uma só vez, porque os anjos não procriam, então eu acredito que foram criados todos apenas de uma vez. Não teve, foi criado um hoje, outro amanhã, aí teve um dia mais para frente que Deus criou outro, aí quando Deus estava necessitando de um anjo para tal coisa, ele foi lá e fez. Igual um dia eu vi um pregador falando que o anjo Miguel foi criado em uma ocasião especial. Aí ele interpretou Isaías 14, quando fala: eu subirei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo, e ali edificarei o meu trono. Então fala que vem a resposta divina que precipitaria ele para baixo. Aí, claro, eu acredito que o texto pode ter dupla referência. O texto ali é uma profecia contra o rei da Babilônia, mas ele pode ter dupla referência em aplicar-se realmente ao inimigo de nossas almas. E a primeira interpretação, assim, porque os judeus interpretam como o rei da Babilônia. Todo o compêndio teológico judaico sempre foi interpretar como o rei da Babilônia, literalmente, que é o correto, mas Orígenes foi quem deu a primeira interpretação desse texto, aplicando-se a Satanás. Lembrando, irmão, que Orígenes não pode ser muito padrão de interpretação, não, que Orígenes, tudo para ele alegorizava. O Orígenes conseguia alegorizar até uma letra separada na Bíblia, ele conseguia fazer uma alegoria com ela. Claro que nós respeitamos ele como um dos pais da igreja, mas não como um padrão hermenêutico. Mas Orígenes foi quem deu início a esse tipo de pensamento. O pensamento ele desenvolveu entre a teologia da época e chegou até nós. Há possibilidade que o texto possa estar falando do diabo? Claro que pode. Então, digamos que o texto está falando do diabo. Aí o pregador, ao citar o texto que fala que eu serei semelhante ao Altíssimo, foi no momento que Deus criou Miguel, porque a palavra Miguel, Micael, tem a ver com semelhança de Deus. Então, quando o diabo falou, eu serei semelhante ao Altíssimo, Deus falou, eu vou criar um anjo que é minha semelhança. Aí criou Miguel. Então, isso implica que foi um período bem depois dos demais anjos que foram criados. Os irmãos estão compreendendo? E há possibilidade de provar isso? Nenhuma, não existe possibilidade.
Então, o que Deus revelou, irmãos, o que ele quis revelar está na Escritura. Nós não temos como buscar coisas que a Bíblia não revelou. Aquilo que a Bíblia não revelou não importa para nós. Tudo que Deus quis e que ele entendeu que seria necessário para nós é o que está na Escritura. Não falta nada aqui para nós. Tudo está aqui. E a maneira que a Bíblia foi organizada, que ela foi desenvolvendo, que ela foi sendo feita, é a maneira que Deus quis. Eu sei que, por exemplo, se nós formos pegar partes da Bíblia, não sei se os irmãos já reparou, o livro de Reis, por exemplo, quando fala de um rei, ele fala a data que que o rei subiu o trono e tal e coisa, e de repente já muda para uma história que parece que deve ter passado 6, 7 anos já daquilo ali, ou até mais. Então, fica vago para nós, mas por isso que cabe o trabalho do intérprete, você saber interpretar aquilo ali, que passou um período de tempo. Tem passagens que realmente ela segue uma linha cronológica fácil. Tem outras que não. E por ela não seguir esse tipo de linha cronológica, nós temos que ser bons intérpretes. Por isso que exige que nós estudamos para ser bom intérprete, para não ficar perdido. Não ficar perdido. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele segue uma linha muito próxima de um fato para o outro. Primeiro, porque Mateus viveu aquilo. Então, a maneira que o Espírito Santo fez com que Mateus organizasse o seu evangelho foi algo extraordinário. Já Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, pesquisou de fontes, porque ele não viveu aquele período. E se os irmãos observar, Lucas não coloca de uma ordem lógica como Mateus colocou. Por que Lucas não coloca? Lucas ele preocupou em relatar fatos históricos. Quem era o imperador, quem era o governador, quem era o rei. Locais que, por exemplo, que Mateus fala da passagem, mas não mostra a geografia, Lucas mostra. Então, a preocupação de Lucas foi a organização, a formação do seu evangelho, além de apresentar Cristo como perfeito, debatendo um pensamento filosófico da época, era por ele ser historiador, ele foi compilado de uma forma histórica. Então, nós temos que saber entender isso. E tem coisas no Evangelho de Lucas que você vai observar que passa de um tempo para o outro muito longo. Uma coisa, por exemplo, que eu sei que os irmãos devem ter ouvido esse besterol na internet aí, de que Jesus tinha casa na praia. Todos ouviram isso aí, com certeza. Ali fala assim o texto, que Jesus saiu e depois fala que ele sentou-se na praia. O texto não quer dizer que Jesus saiu, por exemplo, eu abro a porta da minha casa aqui e sento na praia, não é isso. Ele saiu da casa e ele assentou na praia em algum momento, é isso que eu estou querendo dizer, o espaço de tempo que nós temos que entender. Por que você vai chegar a esse entendimento? Porque aquela mesma passagem, ela é citada em outros evangelhos, e outros evangelhos não tem esse negócio que ele só abriu a porta da casa e a praia estava ali na frente da casa dele. Os irmãos estão entendendo? Então, tem que ser, a pessoa tem que saber pesquisar, é aí que cabe o trabalho da interpretação. É trabalhar corretamente com a interpretação, para não ficar criando emocionalismo no povo, criando esse tipo de coisas emocionais. Outro exemplo. Evangelista Kleber. E Sim. outra coisa que a gente precisa analisar, por exemplo, no contexto histórico também, casa de praia, igual a gente vê hoje, na época não era, não. Era o Claro pobre que que não. morava na casa, na beira da praia, porque era, em questão de um ataque do inimigo, era o primeiro ponto. Isso. Entendeu? E não tinha. Mesmo se fosse igual o exemplo que o irmão citou, se abrisse a porta e estivesse na porta, isso significaria que era uma casa de pobre. E não era uma casa de praia, era a casa que ele vivia, porque era a única que ele tinha. O exemplo que Jesus era pobre, eu dei aqui na aula passada. Os pais de Jesus, quando foi apresentar Jesus no templo, ele levou um casal de rolinha. O casal de rolinha, está lá na lei de Moisés, era para o pobre dos pobres. Era o pobre morro, era o cara mais pobre que levava o casal. Porque os ricos levavam carneiro, boi, levavam cordeiro. O pobre, para que ele tivesse com o que contribuir, ele levaria a rolinha. E sem contar que aí Jesus enriqueceu porque ele fazia aqueles milagres, que é outra coisa também que não existe. Bom, Jesus nunca fez milagre por seu bel prazer.
Exemplo foi o rei Herodes pedindo milagre para Jesus. Os fariseus pedindo milagre para Jesus. Jesus nunca fez. O próprio diabo pediu um milagre de Jesus. Jesus podia transformar a pedra em pão? Claro que podia. Todas aquelas pedras que estavam ali podia transformar em pão. Mas ele não fez porque Jesus não se beneficia do seu poder. Exemplo, Jesus ele transformou, ele multiplicou pães, correto? Multiplicou pães por 2 vezes. Mas teve um momento que a Bíblia fala que Jesus ele estava com fome no poço de Jacó, no capítulo 4 do Evangelho de João, e ele mandou os discípulos comprar comida. Por que ele não fez comida aparecer de novo? Os irmãos estão compreendendo? Nenhuma ocasião ele fez para beneficiar o povo. O Na outra, propósito, né? O propósito hã? do milagre. O propósito do milagre era esse. Isso. Era Propósito beneficiar do, outro. o propósito do milagre, tanto no que Jesus fazia como que a igreja deve fazer, é para beneficiar outras pessoas e não a nós mesmos. Não é para que o nosso nome, como esse povão inventou uma frase feita aí, nosso nome seja soprado por Deus nos 4 cantos. Não. É para que o nome de Deus seja glorificado e as pessoas venham ser alcançadas pelo poder de Deus. Mas as pessoas não têm esse conhecimento disso aí. Então, a preocupação, irmãos, que o pastor mostra aqui é isso. O que Deus decidiu que está nas Escrituras, está na Escritura. Nós não podemos fazer enfeite em pregações para ganhar a atenção do povo. Outro exemplo que eu ia dar aqui, eu não sei se algum dos irmãos já ouviu falar essa teoria. Inclusive, tem um escritor muito bom, ele é de ascendência judia, um escritor chamado Meyer Pirmer. Ele tem alguns livros escritos, uma coleção de Mateus a Atos, inclusive eu tenho essa coleção, tem das Epístolas Paulinas, tem uma Profissão de Fé, que é dele um compêndio doutrinário teológico, bem resumido, mas é muito bom também. Eu acho que é esse mesmo que o irmão está apresentando aí, do Meyer Pirmer. Então, Tá sem foco, mas esse aqui é conhecendo as doutrinas bíblicas. esse mesmo que Muito eu falei, bom, conhece a doutrina bíblica. muito bom. O Meyer Pirmer é um excelente escritor. Inclusive, ele não afirma o que eu vou falar aqui. E o irmão, uma vez, no dia que teve a certa discussão, ele afirmou e eu disse que não tinha afirmado porque eu já tinha lido os livros, os 4 livros dele dos Evangelhos, já tinha lido da doutrina paulina e estava lendo de Atos e ele não afirmou isso. No Evangelho de Lucas, que é um relato mais detalhado a respeito da manifestação do anjo Gabriel em falar que Maria ficaria grávida e tal coisa, ele dando uma escola bíblica, isso tem muitos anos, mas muitos anos mesmo. Houve um certo questionamento e uma certa irmã falou que Maria sofreu muito quando ela ficou grávida. As pessoas falaram muito mal dela. Eu pergunto aos irmãos. Os irmãos já leram sobre o nascimento de Jesus? Quantos aqui já leram? Eu falo assim, Gamão. Não é possível, vocês me fazem vergonha, não. Alguém já leu isso? Não tem. Ela tentou dar uma interpretação da mente dela. Exemplo, é claro que uma mulher naquela época, eu vou falar nem naquela época, na nossa própria época aí de 20, 30 anos atrás, vou colocar essa linguagem aqui, como eles falavam, que era muito feio uma moça ficar grávida. E na época era até feio uma mulher divorciar, né? Eles falavam de esquitar primeiro, para depois de anos divorciar. Isso era muito feio. E então, na época de Cristo, claro que era ruim para uma mulher ela engravidar de outro homem. No pensamento da pessoa, ela disse que Maria foi criticada porque ela engravidou e não era de José, então as pessoas falaram mal dela. Irmãos, a possibilidade disso ter acontecido era zero. Zero, 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 zero. Porque em Mateus fala que Maria era desposada de José. Desposada era casada, porque já existia um contrato de casamento. Qualquer livro de cultura judaica que você pegar, você vai ler lá um dicionário de cultura judaica, que o casamento em Israel não existia namoro, como na nossa cultura tem. Israel tinha noivado e tinha casamento. O noivado, ele era lavrado um documento
mostrando que o homem desposou a mulher. Ela já era esposa dele. Nesse período, duraria de 6 meses a 1 ano para que ele construísse uma recâmara, de acordo com a sua condição financeira, para que depois ele pudesse vir tomar essa mulher após a festa de casamento, que era simplesmente uma festa, e ali os pais fariam a festa, abençoariam os filhos, fariam os votos, e o sacerdote apenas abençoava com a bênção sacerdotal. Era a única coisa. Não era igual hoje, que é o pastor que faz tudo, e os casamentos eram em igreja. Os casamentos eram em casas na época. Nunca foi feito casamento dentro do templo, nem dentro do tabernáculo, nem em lugar nenhum. Isso é a introdução da Igreja Católica para os nossos dias. Mas o casamento era assim. Então, já era feito um documento que a pessoa já era casada. Prova disso, Deuteronômio capítulo 20. Lá, se você olhar nas leis de guerra, Moisés escreve que se alguém desposasse uma mulher e fosse convocado para a guerra, ele deveria vir, possuir a sua esposa, que caso ele viesse a morrer na guerra, outra pessoa não a possuísse virgem e não desse descendência ao seu nome conforme a lei do levirato. Porque se ele desposou a mulher, manteve relação com ela, então ela tornou esposa dele. Se ele morresse em guerra, o irmão dele, que seria o segundo mais velho, tomaria a mulher e teria o primeiro filho seria desse que morreu. Suscitaria descendência ao seu nome. Então, essa era a lei do levirato, e essa quebra de uma lei cerimonial era para que se cumprisse a lei do levirato. Então, a primeira coisa está aí. José já era casado com Maria. Então, quando Maria apareceu grávida, a única coisa que foi é que eles quebraram a lei cerimonial. Primeira coisa. Segundo, se Maria foi difamada, é porque José falou, certo? E a Bíblia diz, não sou eu, que José intentou largá-la secretamente porque ele era justo. Se a Bíblia relata que ele intentou abandoná-la, ele iria embora, de maneira que quando a barriga dela aparecesse, os pessoal ia falar o quê? Esse José não valia nada, hein? Engravidou a moça e, perna para quem tem. Que camarada sem vergonha. A culpa ia cair nele. Por isso que o escritor fala que José era justo. Outra possibilidade que Maria foi difamada, zero. Os irmãos estão compreendendo? E a segunda é uma questão lógica, irmãos. Que Deus é esse que vai colocar uma serva dele numa situação dessa, de que o nome dela ia ser defamado como mulher adúltera, para ser mãe do Salvador, do filho dele. E para finalizar, capítulo 8 de João, eles trouxeram a mulher, somente a mulher, dizendo que ela foi pega em adultério, mas não tinha prova nenhuma e ia apedrejar ela. Ia apedrejar. Ainda citaram, na lei fala que ela tem que ser apedrejada, e realmente na lei estava escrito. Quando Tamar, os irmãos lembram de Tamar, que era nora de Judá, que casou com E e com Onã, e Deus matou os dois porque os homens eram muito tribulados, e depois o filho mais novo não foi dado a ela, ela se disfarçou, colocou um véu sobre o rosto. Judá teve ela por prostituta, coabitou com ela porque ele tinha ficado viúvo, para se consolar, coabitou com a mulher que ele teve por prostituta. Ela pegou uns penhores dele, umas garantias, e quando ele soube que ela estava grávida, qual foi a primeira palavra dele? Traga ela para fora para que nós a apedrejamos. Os irmãos não imaginam que se Maria aparecesse lá e as pessoas falassem dela, Maria ficaria viva, irmão? Eles apedrejariam Maria, porque ela estaria grávida, tinha cometido adultério, então eles matariam Maria. Então, o forçar na interpretação do texto invalida muitas outras passagens da Bíblia. Não estão compreendendo? Invalida muito, por isso nós temos que ser cauteloso, parar de reproduzir coisas que causam emoção no povo. Aí o pessoal fica, ai, tadinha da Maria, nossa, que conhecimento extraordinário. Não tem conhecimento, não foi tadinha de Maria, foi má interpretação, foi exegese. Porque a exegese é você extrair do texto aquilo que o texto quer falar. Exegese é você pôr o seu pensamento no texto que o texto não fala. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a Bíblia não fala
e nós queremos alterar para fazer um certo emocionalismo quando formos pregar. A aula aqui não é de homilética, mas o conselho fica aí. Toma cuidado nas interpretações. Fala aquilo, irmão, simples. Faz igual os nossos antigos pastores, que pregavam muito simples, mas pregava a Bíblia com muita simplicidade. Porque hoje os teólogos inventam coisa demais, irmãos. Eles fazem vergonha dos teólogos que são bons teólogos por isso. É muito invencionice. É preocupação muito com emocionalismo. Aí forçam a interpretação. Então, esse tipo de coisa não deve acontecer. Aí o pastor coloca mais aqui embaixo. No tempo de Moisés, os primeiros 5 livros do nosso Antigo Testamento eram suficientes para o povo de Deus da sua época. É o que eu falei no início, irmão. A revelação foi dada de forma gradativa. O que o pastor quer mostrar aqui é que aquele povo que entrou na Terra Prometida, como eu falei, o que eles tinham de compêndio inspirado por Deus e bíblico, eram os 5 livros de Moisés. Então, o que o pastor quer mostrar é isso. Ele fala, mas Deus, ele ordenou que os autores posteriores acrescentassem novos ensinos para que as escrituras fossem também suficientes para os crentes de épocas posteriores. Como foi fechado o cano do Velho Testamento, ou da Bíblia hebraica, ou Bíblia judaica, conforme os judeus costumam dizer, foi fechado com o livro de... que a nossa Bíblia fecha com o livro de Malaquias, mas a Bíblia dos judeus fecha com o livro de Crônicas, que, na verdade, o Crônicas lá não é um volume só. O primeiro e segundo Crônicas da nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, é um volume. Então, fecha no livro de Crônicas, a Bíblia do Antigo Testamento para os judeus. Para nós, a cronologia é essa mesmo. Quando foi formatada a nossa Bíblia, ela foi organizada de forma lógica, como está. Principalmente os pais da igreja organizou dos livros dos evangelhos pela a escrita de Mateus, em falar de Jesus como rei, o evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele entrou em segundo plano, mas é pelo fato da maneira que eles viram a importância do evangelho de Marcos em representar Jesus como o servo perfeito, e o evangelho de Lucas como o homem perfeito, o evangelho de João, que é o evangelho mais antigo, que antigamente nem era considerado um evangelho, era considerado uma epístola. Os irmãos podem pesquisar isso, ele era considerado como uma epístola. Me parece que quem mudou o evangelho de João para evangelho foi os reformadores. Os pais da igreja tinham eles como epístola. Então, eles voltaram, colocaram o evangelho de João nessa... que eles reformataram a Bíblia, ou melhor, a organização da Bíblia na reforma, e colocaram o evangelho de João ao invés de ser uma epístola. E o livro de Atos, se você observar as cartas de Paulo, ela é organizada da maior para menor, não sei se os irmãos observaram isso, ela é organizada dessa forma, da maior para menor, e as epístolas universais, como foi um período pós-morte, talvez, do apóstolo Paulo, ou perto do período dele morrer, juntamente com Pedro, as epístolas universais ou epístolas católicas foram organizadas dessa forma, depois da epístola aos Hebreus. E o Apocalipse, como seria de normal mesmo, ele ser o último livro, acompanhado das 3 cartas e da carta de Judas. Mas a Bíblia ela foi organizada dessa forma. E isso foi de forma gradativa. Por quê? Até no período neotestamentário, nós vemos que Pedro cita cartas de Paulo, que ela já circulava como compêndio inspirado e doutrinário para o povo daquela época. Então, o que o pastor quer mostrar é que a revelação das Escrituras foi dada de forma gradativa para o povo daquela época. O povo daquela época. Então, para se fechar o cano veterotestamentário, passou um período muito longo de história. Eles conseguiram organizar e fechar muito rápido, não como o período do Novo Testamento, que houve muitos livros que surgiram, tiveram muitas dificuldades para separar livros inspirados de livros apócrifos, de livros pseudônimos e de outros escritos. O pastor vai até citar aqui alguns livros que quase entrou nas escrituras. Algumas cartas que existiam na época, alguns compêndios doutrinários, que eram documentos, que hoje são considerados documentos, que os pais da igreja não são apenas pessoas, os pais da igreja também são documentos. Então, esses documentos que são considerados pais das pessoas, pais da igreja, quase entrou no cano bíblico. Na página 14, meu pastor coloca aqui, ó, continuando a questão lá das escrituras, ele fala, isso significa que
podemos citar textos bíblicos de qualquer ponto da Bíblia para demonstrar que os princípios da revelação de Deus para o seu povo, em cada época específica, permaneceu o mesmo. Então, nós citamos hoje passagens das Escrituras de qualquer lugar, porque Deus conservou as Escrituras como ela foi escrita na sua língua original, mesmo que alguma coisa perdeu-se um pouco, não que perdeu um pouco do sentido, pode ter perdido um pouco do sentido na tradução, mas a doutrina permaneceu a mesma, porque Deus preparou homens sábios, homens inteligentes e cheios do poder de Deus para traduzir a Bíblia de uma forma competente. Nós podemos dizer assim, por exemplo, o João Ferreira de Almeida, ele foi, além de uma pessoa muito competente, um bom teólogo a traduzir muitas coisas da Bíblia, que nós vemos que ele conseguiu traduzir. Com o pouco hoje que dá, se você entender um pouco do grego ou do hebraico, você vai ver que houve uma competência extraordinária da vida de João Ferreira de Almeida, da vida de outros tradutores da Bíblia para outra língua, em traduzir a Bíblia, como a própria Septuaginta. A Septuaginta, por exemplo, aquela passagem que está no capítulo 5 do livro de Gênesis, que fala de Enoque, que fala que Enoque, aos 65 anos, teve um filho, aos 300 anos andou com Deus, e aos 365 Deus para si o tomou, e não se viu mais. Essa passagem, irmãos, ela pode ser ambígua. Você pode interpretar ela, por exemplo. Quantas vezes nós usamos o termo Deus levou meu filho? Certo ou não? No caso, Deus nunca levou filho meu, graças a Deus. Quando eu falo as pessoas utilizam esse termo, Deus levou meu filho, Deus levou meu pai. Nesse caso, eu vou falar, Deus levou meu avô, certo? Então, poderia ser interpretado que Deus levou Enoque porque ele morreu, não? Não poderia? No português? Como a nossa Bíblia está? Só que como que a Septuaginta traduziu isso? A Septuaginta, que os homens que traduziu eram homens que eram judeus, alexandrinos, mas eram judeus que dominavam a língua hebraica e o grego. Então, eles traduziram de uma forma correta, que Enoque andou com Deus e não se viu mais porque ele foi transladado para o céu. Assim está no grego. E foi assim que o escritor aos Hebreus traduziu. O escritor aos Hebreus, o muito que ele escreveu para os judeus, ele utilizou a Septuaginta para escrever. Os 70% da carta aos Hebreus citações da Septuaginta, do Velho Testamento da Septuaginta. E ele pegou essa passagem de Hebreus e cita ela lá no capítulo 11, que Enoque, pela fé, foi transladado por Deus e não viu a morte. Ele ainda acrescentou o escritor aos Hebreus, que ele foi arrebatado vivo porque não viu a morte. Os irmãos estão compreendendo que o tradutor ele teria que ser um bom teólogo, que não era apenas traduzir palavras, ele tinha que saber traduzir o pensamento que quer falar. Então, quando eu falo com o João Ferreira de Almeida, o muito que ele não traduziu todo o Velho Testamento, que ele morreu, me parece que quando ele morreu, ele estava no capítulo 21 ou 22 de Ezequiel, me parece que é 21. E alguém continuou a tradução, esqueci, me fugiu o nome da pessoa agora que terminou a tradução do Velho Testamento para João Ferreira de Almeida. Mas a tradução de João Ferreira de Almeida, irmãos, ela é muito boa. Ela é muito boa. Hoje eu vejo pessoas que ficam com as versões, tipo a linguagem de hoje, a NLTH, aquela nova versão transformadora, Bíblia Viva, e outras que são versões querendo criticar a tradução de João Ferreira de Almeida. Quando você coloca, irmãos, uma versão do lado da tradução, a versão ela perde a sincronia da Bíblia, ela perde a semântica bíblica. Ela não deixa com que eu, particularmente, tenho muita dificuldade com versão, porque eu costumei ler só em tradução. Então, quando eu leio alguma versão, parece que aquilo não bate. Não bate com aquilo que realmente o escritor bíblico quis transmitir. Parece que não bate. Eu sei que tem muitas versões que ajudam em alguns lugares para você interpretar, mas como eu falei na aula passada, ela serve como Bíblia de pesquisa ao lado de outra, mas não a sua Bíblia de cabeceira para você estudar. Ela só serve ali como comparação, seria isso, comparação. Então, as traduções dos originais foram feitas por homens competentes.
É isso que o pastor mostra aqui. Então, qualquer passagem da Bíblia que nós pegarmos, em qualquer lugar da Bíblia, nós teremos condição de trazer uma boa interpretação, uma boa aplicação, e que ela permanece da mesma forma. Ela permaneceu porque Deus ele preservou isso. Ele preservou isso. O pastor coloca aplicações práticas. Ele fala, portanto, conclui-se que a suficiência da Escritura, na aplicação, ele fala que a suficiência. Primeira coisa que ele fala, que tudo o que Deus quer ele quer nos dizer sobre as questões se encontra na Escritura. Como eu falei, ele se conclui suficiente na Escritura. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus quis transmitir para nós está ali, está na Escritura. Como eu falei, qual que é o ponto central da Escritura? Cristo. Qual é a relação de Cristo conosco? A salvação. Cristo ele é o nosso redentor, o nosso remidor. Então, Cristo ele é o centro das Escrituras. E as Escrituras ela retrata sobre esse Cristo que é o Salvador do homem pecador. Então, ela é a história da redenção. Outra coisa que o pastor coloca mais embaixo, cá, passando aí o quarto pontinho, é o terceiro, né? E coloca aí. Nos diz que Deus não exige que creiamos em nada sobre si mesmo ou sobre sua obra redentora que não esteja na Bíblia. O que o pastor quer mostrar aqui é que nada que não está nas Escrituras, que são invencionices, não tem. O tema aqui, exigência, nós não podemos pegar no sentido pesado, mas é como que Deus não levaria em conta nada daquilo que não foi exposto nas Escrituras para nós como compêndio doutrinário, Deus não levaria em conta, não exigiria isso de nós. Existe muitas igrejas que têm costumes pesadíssimos, outras mais ou menos, outras não têm nada. Os costumes devem ser ensinados na igreja como costume, não como doutrina, como costumes. Costumes impostos pela igreja por alguma razão. Que muitas vezes são bons, porque o próprio apóstolo Paulo ele fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem bons costumes que dentro das igrejas que são realmente bons. Tem coisas que são exageradas. Então, essas coisas que são exageradas, que faz ombro a ombro com as escrituras para a salvação, é heresia. Nós não podemos concordar com isso. Não podemos concordar com isso. Então, o que o pastor quer mostrar é que nada que está além foi exigido por Deus. E isso que eu coloco que está além das escrituras, conforme costumes, doutrinas humanas, o apóstolo Paulo condena isso em Colossenses, falando de doutrinas que o homem inventou, aquilo que o homem colocou como costume para poder escravizar pessoas. O apóstolo Paulo condena isso em Colossenses. Mas também tem a questão do empirismo, de muitas pessoas, aquele experiência própria que eles querem criar como doutrina no meio do povo. As experiências, por exemplo, não se explica dom espiritual por experiência de quem é usado. Não se explica. Os dons espirituais têm que ser explicados à luz das escrituras e da teologia, e não através das experiências. Um pastor, irmão, que eu tinha uma admiração por ele antes, mas eu perdi nas últimas coisas que ele andou fazendo aí. O pastor Luciano Subirá. O Luciano Subirá ele escreveu um livro em relação aos dons espirituais de acordo com as experiências dele. E as experiências dele não me interessam. Eu quero saber de acordo com a Bíblia e a teologia. Por exemplo, a Bíblia ensina o que é dom de língua. A Bíblia ensina o que é dons de curar. Inclusive, está até no plural, e tem uma explicação por isso. A Bíblia ensina o que é dom de maravilhas, dom de interpretar a língua, dom de discernir os espíritos. A Bíblia está clara nisso aí. O apóstolo Paulo é muito enfático nos seus ensinamentos. Então, eu não preciso das minhas. Por exemplo, eu tenho as minhas experiências de revelação e de visão, e eu quero impor isso sobre o povo. Por exemplo, tem pessoa, eu já vi um pastor falar que o dom da palavra da ciência, só que ele tirou a palavra. Ele falou: o dom da ciência é o desenvolvimento científico que nós temos hoje. Eu já ouvi isso. E ele ainda pegou um respaldo lá em Daniel para falar que a ciência se multiplicaria.
Ele próprio se contradizeu no seu ensinamento. Aí no dia eu até virei e falei, mas não era palavra da ciência? Isso, esse mesmo, Jacob, foi realmente o colaborador. Então, os dons espirituais, irmão, não vêm através da nossa experiência, vêm através daquilo que a Escritura mostra. E outros, como Kenneth Hagin, ele realmente tem um livro, é um livro muito bom sobre dons espirituais. O Kenneth Hagin, ele explica teologicamente sobre os dons e dá as suas experiências. Aí é diferente. Agora, através somente de experiências, a pessoa querer explicar dons espirituais ou explicar outras coisas da Bíblia, isso é inaceitável. Exemplo, não tem como explicar milagres e libertação. Eu fui liberto de alguma coisa, você foi liberta de outra, nós estamos sendo libertos a cada dia. Isso não quer dizer que vai ser da mesma forma com alguém. Os irmãos estão compreendendo? Cada pessoa é liberta de uma maneira. Eu teve uma época que, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, que eu fiquei preocupado, porque eram tantas experiências e que falava que aquilo iria acontecer e não aconteceu nada daquilo. Eu quase que eu pensei que eu não fui batizado com o Espírito Santo, porque não aconteceu todo aquele alvoroço que eles falaram que ia acontecer. Então, as experiências nossas não são coisas doutrinárias. Aquilo que as escrituras mostram é o que é doutrina. Então, nós não podemos aceitar o empirismo de ninguém como coisa doutrinária e muito menos a imposição de coisas dentro da igreja, de costumes humanos para tentar alterar as escrituras. Como eu falei na aula passada, os fariseus fizeram isso no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que era a tradição dos anciãos. Então, esse tipo de coisa alterou a doutrina bíblica e colocaram jugo pesado sobre o povo, coisa que a lei nunca exigiu. O que está na Bíblia, irmãos, está na Bíblia. Nós não precisamos de alterar nada. O que a Bíblia foi cumprimento só para os judeus, que foi cumprimento em Cristo, está muito claro na Bíblia. A lei cerimonial, os códigos civil, o muito que os códigos civil serviram de padrão para o nosso código civil hoje, mas coisas que ocorriam naquela época foi abolido. Por exemplo, quem arrancou seu dente, ele iria para julgamento, o dente ia ser arrancado, o dente dele. Jesus aboliu isso. Perdeu o braço, arrancou seu braço e arrancar o braço dele, isso foi abolido por Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, esse tipo de coisa nós não precisamos de cumprir mais, não tem respaldo no Novo Testamento para a igreja. Para a igreja. Por isso, há uma necessidade de uma boa. De vez em quando nós achamos alguns engraçadinhos na internet falando, por que faz isso hoje, mas no Velho Testamento é escrito assim, assim, o povo não faz. A falta, não dá nem para responder esse tipo de gente, porque não são cristãos, querem usar a Bíblia como uma ferramenta contrária a nós. Mas não dá nem perder tempo de explicar coisas, porque eles não vão entender. Mas para nós que somos cristãos, irmão, temos que saber interpretar a Escritura. Temos que saber interpretar. E o que o pastor coloca é isso, que no que diz que Deus não exige que creiamos em nada sobre si ou sobre sua obra redentora que não esteja na Escritura. Então, nada que tenha relacionado às Escrituras, à redenção, a Deus que não está na Bíblia, nós não precisamos de crer. Esse monte de invencionismo do povo. Outra coisa que o pastor coloca aqui, que nenhuma revelação moderna de Deus deve ser equiparada à Bíblia no que diz respeito à sua autoridade. Como eu falei, né? Vários livros que têm surgido através de visões, aparição de anjo, como o livro de Mormon, os livros de Ellen White, outros livros. Aqui na América quase apareceu um livro aí que estava quase tendo autoridade da escritura. Os irmãos me perdoem aí a realidade, mas teve. Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado, irmão. Nada, como o pastor coloca, se equipara às escrituras. A Bíblia ela é a única autoridade de fé. Por exemplo, nossa Assembleia de Deus tem um compêndio de fé. Ela tem a sua declaração de fé. Como a presbiteriana tem as estatutas de Calvino e tem também
a Confissão de Fé de Westminster. Isso são recursos teológicos daquilo que a igreja crê. Que toda igreja que professa uma fé verdadeira crê igual. Poucas coisas divergem, como dons, a eclesiologia da igreja, esse tipo de coisa. São poucas coisas que divergem, mas naquilo que diz respeito a Deus, Trindade, Cristo, Espírito Santo, é igual. Então, é isso que é o importante da Escritura. E nisso, nada pode ser alterado. Nada, e principalmente, todas essas igrejas têm a Bíblia como a única regra de fé para a igreja. Então, livro nenhum livro, pode ser comparado com a Escritura. Inclusive, esse livro que surgiu na América aqui, querendo ter o mesmo peso da Escritura, com revelações de coisa que a Bíblia não revelou, voltando lá para o outro ponto que o pastor falou. Por exemplo, o livro que João comeu, o livro que ele foi abrir e falou para não abrir, que não era para abrir aquele livro. Então, são livros que a pessoa viu e abriu. Ele abriu, então escreveu no livro dele. O que Paulo não nos quis contar, ele contou. Fofoqueiro, não sei quem tinha mais problema, seria ele ou Paulo. Paulo, porque não nos contou, e ele, porque quis contar. Aí, quando foi entregar o livro, isso está no YouTube, irmãos. As pessoas que iam para a igreja carregando a Bíblia debaixo do braço nunca caiu com a Bíblia. Quando entregou o livro na mão das pessoas, as pessoas caíam para trás. Teve um que até olhou assim antes de cair, se tinha alguém atrás dele para segurar ele. Tá no YouTube, tô falando, eu não dou, irmão, é só entrar no YouTube. Tá lá. E teve alguns pastores que não caíram, possivelmente ele não estava na folha de pagamento. Ele não estava na folha de pagamento, não caíram. Agora eu pergunto: esse livro, irmão, tem mais peso do que a Bíblia? Que a Bíblia que esses cristãos carregavam nunca fez eles caírem, nem ter peso sobre eles, entrega um livro e o livro faz as pessoas tremer e cair. Isso nunca foi poder. Eu falo sem ter medo de errar. Isso é palhaçada, criancice, Hoje, Lester besteirol. Kleber, mas o pecado é pesado, pô. Isso aí eu concordo. Pesadíssimo. Então, são pessoas que querem equiparar seus livros com a Bíblia. Equiparar o seu livro com a Bíblia. Porque, para mim, o muito que ele não deu o grito, mas porque não funcionou. Se tivesse funcionado, esse livro estaria aí hoje aí, de pé de igualdade com Daniel e Apocalipse e outra coisa. Já teria escrito mais livros, já teria escrito mais livros também. Ia estar igual essa dona Nadine no céu direto buscar notícias novas para nós, notícias quentes. Então, são exageros e meninice no que nós dizemos que é cristianismo. Então, nós temos que aceitar a Bíblia como ela é, sem buscar coisas mirabolantes. Infelizmente, nós cristãos pentecostais gostamos de coisas mirabolantes, coisas extraordinárias. Eu dei um exemplo aqui que, à primeira vista, é mirabolante. Jesus multiplicar pão. Possivelmente, se nós aqui estivéssemos lá, ficaríamos de boca aberta e gostaríamos de comer aquele pão. Mas, ao mesmo tempo, eu disse que quando Jesus teve fome, ele mandou comprar. Os irmãos estão compreendendo? E tudo está na Bíblia. E para mim tudo é extraordinário. Ele poderia ter feito cair pão do céu, como Deus fez por 40 anos no deserto. Ele poderia ter feito qualquer coisa e o pão aparecer, mas ele fez o recurso correto. Mandou o povo ir comprar. Mandaram ir comprar o pão. Não estão entendendo? Então, nós temos que aceitar a Bíblia como ela é e parar de buscar essas coisas mirabolantes demais. Mirabolante demais. E sim aceitar a real ação do Espírito Santo no meio de nós. O pastor coloca aqui, no outro ponto. Com respeito à vida cristã, ela nos lembra que não existe pecado que não seja proibido pela Escritura. O que é pecado está proibido na Escritura. O que não é pecado, que é invencionice, não vai achar na Escritura. Então, o que é pecado? O que é pecado, a Bíblia fala que é pecado.
É claro que tem pessoas que não querem enxergar o pecado. Vou dar um exemplo aqui muito que tem acontecido demais nas nossas igrejas hoje. Isso aqui não é para doutrinar ninguém, não, irmãos. Que infelizmente se acaba pegando para as irmãs. Nós temos 3 irmãs na sala. A questão da maneira de vestir. Hoje tem sido uma vergonha. Eu falo na internet, e em algumas igrejas também que eu vou, alguns estilos de roupa. Na verdade, eu vou falar de homem também. Tem uns homens aí que não parecem nem que é homem, umas criaturas que só a misericórdia. Umas calças que tá mais colada do que calça leg de mulher que vai para academia. Hoje, agora eles deu para um negócio. Tem alguém que faz isso aqui, toma paulada, tá? Aquelas calças coladinhas na canela, com aquele sapato, parecendo sapato do Pateta, e umas camisas coladas no corpo, camisa transparente e vai indo. Eu ia falar da mulher, mas falar dos homens, mas acho que é melhor. A Bíblia fala que isso é lascívia. Isso está lá na obra da carne. Isso é lascívia. Lascívia é aquilo que provoca a sensualidade. Isso é lascívia. Aí o pessoal, quando você fala um tipo de roupa é pecado, fala, me mostra na Bíblia. Você mostra lascívia, e você pode ir no original, que a palavra é selgeia, que tem esse significado de provocação de sensualidade em alguém, ele não vai aceitar. Se você for para o dicionário da língua portuguesa, que também vai explicar isso, ele não vai aceitar. Que é quando a pessoa, além de provocar com a sua maneira de ser, é pessoas que ficam observando outra pessoa com desejos pecaminosos. Dentro da língua portuguesa é isso. Mas dentro do grego é a provocação da forma de vestir. Só que as pessoas não querem aceitar isso. E a Bíblia fala que é pecado. A Bíblia fala que é pecado. Não estão entendendo? Então, tem coisas que a Bíblia, que as pessoas vão impor sobre as pessoas que não é pecado, e tem coisas que as pessoas vão tirar que é pecado por não ler as escrituras da maneira correta. E sair atropelando aquilo que ele não entende. Por exemplo, ele lê um versículo, tem uma palavra ali que ele não conhece, vai para o dicionário. Mas ele simplesmente atropela aquela palavra. Ou então, pega a palavra e dá o significado dele. Igual um dia o cara falou que usar óculos era pecado, porque a Bíblia fala do ósculo santos. Aí eu até falei, mas se ósculo é óculos, diz que o ósculo é santo. Aí eu falei que ósculo é beijo, não tem a ver com óculos. E eu falei que diferença faz um óculos de sol por um óculos de grau. Óculos é óculos. Aí, mas óculos de grau é necessário. Eu falei, óculos de sol também. Ué. Se o sol está quente, é necessário usar. Ué. Aí para os irmãos ver que o rapaz não leu, não preocupou em saber o que é ósculo e simplesmente reproduziu para frente. Outra palavra também que eu já vi muito pregador antigamente na Assembleia de Deus pregar era falar que o diadema era aquele arquinho que as irmãs colocavam na cabeça. E um foi além um dia. Falou que diadema é a união de diabo com demônio. Estou falando sério, irmão. Não estou brincando, não estou fazendo aqui brincadeira. Eu estou falando que eu já ouvi em pregações. Que dia de diabo e dema de demônio. Então, diadema era diabo com demônio. Agora, se ele fosse um dicionário, ele ia ver que não é isso, mas ele simplesmente leu e acreditou que era aquilo. Então, esse tipo de coisa é complicado. E o pastor coloca aqui que nada, aquilo que está além das escrituras, irmão, que não é proibido, não é pecado. Se a Bíblia não proibiu, não é pecado. Mas já e volta a falar, temos que ler a Bíblia com a lente do Espírito Santo da maneira correta. E ver, por exemplo, a obra da carne, o apóstolo Paulo deixa claro que aquela lista não é exaustiva. Ele ainda no finalzinho fala que coisa semelhante a estas não herdará o reino do céu, mostrando que tem mais coisas que está de pé de igualdade com aquelas obras da carne que pode impedir a pessoa de entrar no céu. Então temos que pesquisar, observar. Tem coisas, principalmente, que nós fazemos. Se a nossa mente nos acusa, não façamos. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Se a pessoa fazer algo e a sua mente está lhe mostrando que aquilo é errado, mesmo que ele conhece pouco nas escrituras, mas a mente está mostrando, ele não pode fazer. Igual o caso do rapaz que eu contei. Ele já tinha a correção divina, ele veio buscar comigo uma resposta. A minha resposta foi a mesma da resposta divina para ele, que ele estaria mentindo e errando, mas ele não preocupou e fez do jeito dele. Como ele fez do jeito dele. Então, a mente dele já estava acusando que era errado.
Então, nós sabemos disso. Aí o pastor coloca mais. Não devemos tentar acrescentar proibições além daquelas expostas na Escritura. Como já falei, irmãos, os costumes que as igrejas têm que exageram. É igreja que não pode ter bigode, que não pode ter barba, e afirma que é pecado, pega um versículo isolado. Um rapaz, uma vez, quis provar para mim que não pode usar barba, ele pegou só essa parte, que quando José saiu da cadeia e colocou lá, José foi e barbeou-se. No pensamento dele, barbear era vir pegar uma maquininha e fazer a barba, depois pegar aquela espuminha branquinha, passar e vir com a gilete arrancar. Barbear no período daquela época seria simplesmente amparar a ponta da barba para ela ficar certinha. Eu, particularmente, acredito que José arrancou toda a barba, porque os egípcios eles tinham esse costume de não ter cabelo nenhum no corpo. Então, possivelmente, José arrancou toda a barba. Ou barbeou-se depois que ele tornou governador e arrancou toda a barba. Mas isso não faz diferença. Ele barbeou-se porque ele ia apresentar diante da maior autoridade que existia no mundo antigo na época. E ele estava completamente parecendo um bicho, porque ele tinha ficado 3 anos na cadeia, com barba crescendo, cabelo crescendo, todo mulambado. É só raciocinar inteligente, não tem dificuldade com isso. Aí o outro versículo que ele citou foi que Ezequiel raspou sua barba e jogou para o alto, e o vento carregou os fios de cabelo da barba dele. Eu falei, se a profecia é que Deus faria isso com o povo de Israel. Do mesmo jeito que dispersou os cabelos da barba, ia dispersar o povo de Israel. Vai dizer que não, porque o versículo está falando de barbear, então não pode ter barba. Falei, melhor não discutir. Então, e outras coisas além disso aí. Tipo, o homem só pode dormir de roupa, a mulher só pode dormir de roupa. Infelizmente, tem igreja que até relação sexual é de roupa. Eu creio que os irmãos sabem disso aí. Então, isso é exagerado. Isso a Bíblia não proíbe. Para quem não. É só ler o livro de Cantares para ver que a Bíblia não proíbe. E ver outras passagens da Bíblia não proíbe. Eu acho interessante que as igrejas que proíbem isso aí, com a mulher dele ou a mulher com o marido, eles ficam de roupa. Mas para adulterar, eles arrancam a roupa toda. Para adulterar, já arranca tudo. Então, eu não consigo entender isso. Então, a Bíblia, o que é pecado, está na Bíblia, nós não podemos acrescentar. A igreja tem um costume, maravilha. Quem quer ficar lá tem que seguir o costume, isso eu concordo. Mas tem que tratar como costume, é o nosso costume. Você quer ficar aqui? Então você tem que adequar o nosso costume. É assim que tem que ser. Nós adotamos esse tipo de costume porque achamos melhor. Mas não pode ser padrão doutrinário, principalmente para a salvação. Aí fala, alguém pode perguntar, o exemplo, né? Alguém pode perguntar, se a Bíblia contém resposta suficiente para o ser humano, como não encontra nada sobre nenhuma proibição quanto ao uso do computador ou de assistir filmes eróticos? A verdade, a Bíblia o uso do computador, o uso de qualquer outra coisa que rouba o seu tempo é errado. Rouba o seu tempo com a família, rouba o seu tempo para Deus, rouba o seu tempo culto, seja um videogame, computador, futebol, seja o que for. Isso é errado. Isso é a falta de controle da pessoa a ponto que ele descontrola toda a sua vida por um feito dele de qualquer outra coisa. Concernente a filmes eróticos, isso aqui é claro que tem respaldo bíblico. A Bíblia fala de impudicícia, está lá em Efésios 5:3, a Bíblia fala da impureza e de vários. O próprio Jesus condenou, falou que é uma pessoa que ele maquina coisas impuras na mente em relação a outra mulher. Ali, o caso estava falando do homem ali, porque mais se ocorria com o homem, ele já cometeu adultério. Então a Bíblia deixa muito claro que essa questão de impureza e de pornografia é pecado. Que inclusive a palavra utilizada para adultério, que é a palavra porno, que vem de pornografia, é a palavra porno, que vem de porneia, que tem a ver com todo tipo de impureza ou daquilo que não é normal no sexo. E o sexo foi algo feito por Deus, cercado pelo casamento. É isso que é o normal no sexo. O que passa disso é pecado. Então, esse tipo de pergunta que a pessoa faz aqui é muito fácil de responder. E falar as escrituras não tem nenhuma. Aí o pastor coloca: as escrituras não é nenhuma almanaca ou enciclopédia para responder esse tipo de coisa. Ela possui valores que vão direcionar a vida do cristão. Então, a Bíblia, irmãos, é um livro que faz com que dentro de nós
seja produzido valores, que damos aquilo que Deus fez por nós, que nós retribuímos em gratidão ao que Cristo fez por nós, que foi de graça para nós. Foi de graça. A graça, ela para Deus, ela custou um alto preço. Para nós, ela foi de graça, realmente. Ela foi completamente sem esforços nossos. Como nós retribuímos isso? Retribuímos adotando uma vida de santidade. Santidade é um estilo de vida que nós adotamos em nos distanciar do pecado para viver para Cristo. Então, a única maneira de retribuir o que Cristo fez por nós é agradando a Ele em adotar uma vida de santidade. Como adotamos essa vida de santidade? Observando esse manual, que é as Escrituras, que Deus deixou para nós. Então, aquilo que é pecado está nas Escrituras, aquilo que não é, é apenas acréscimo humano e pensamento de homens. Bom, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, ou talvez no decurso da semana, eu vou postar para os irmãos a resposta do questionário. Do nosso questionário para os irmãos estudar, que essa matéria ela é de prova. Então, para os irmãos poder ter o questionário em mãos para poder estudar. Vamos à nossa chamada. Bom, Sidney Matoso. Bom, José Ferreira. Bom, Robson. Mambete. Bom, William. Mameire. Bom, Renato. Amém, Mambete. Irmão Renato. Maeni. O Kleber. Magrimar. Irmão Grimar. Tinha visto ele aqui? Ah, tá ali. O Wilson. Entendi. Irmão Zandro. A irmã Darlete, a irmã tá, minha irmã tinha migrado para o bacharel já, porque o pastor não me passou o nome da irmã, não. Quando ele passou, ele não me passou o nome da irmã, não. Irmã Darlete, a irmã participou de alguma outra aula, que eu não me recordo. Eu poderia abrir o áudio e me responder? E que eu acho que não. Estão presentes. Acho que a irmã está ocupada. Bem, irmão, nós vamos agradecer ao Senhor e eu vou fazer o possível para, nessa semana, postar para os irmãos o questionário para que os irmãos possam preencher a sua apostila e estudar para a prova. Bem, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus mais uma vez. Pai maravilhoso, meu Deus e meu Senhor, mais uma vez somos gratos ao Senhor por mais um término de aula, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Dirija-nos, ó Pai, em tudo, nos dá sabedoria, nos ajude, ó Deus, a ser fiel à Tua palavra e crer nela cada dia, ó Deus. Saber que a Tua palavra, ela passou por um processo para chegar até nós e, por isso, possamos dedicar, ó Pai, esmerilar na palavra do Senhor. Que o Teu Espírito esteja abençoando a vida de cada um dos Teus servos presentes nessa noite, dirigindo, ó Pai, a vida deles e guardando em tudo que o ministério que o Senhor lhes confiou, o Senhor possa sustentar, ó Pai, para levar adiante. Que possamos chegar ao fim da nossa carreira, ó Deus, glorificando o Teu nome e Te exaltando em tudo. E, acima de tudo, ó Deus, sendo fiel, ó Pai, fiéis dispenseiros do mistério que o Senhor nos entregou. Seja com cada um, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz, boa noite a todos. Bem.